Olá a todos, boa tarde. É meu prazer estar aqui nesta sessão organizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, pelo Centro de Medicina Paliativa, e também com pessoas do Hospital Santa Maria. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Gabriela Canavilhas, que é uma das pessoas mais simpáticas que eu conheço, que é música, tem um currículo invejável, que não temos tempo aqui para colocar, e que foi e será sempre Ministra da Cultura para toda a vida. É um prazer tê-la aqui com a sua jovialidade que a marca. Doutora Isabel Galriça Neto, que eu diria que é uma das mães dos cuidados paliativos em Portugal, da medicina paliativa, e que vê ao fim de 20, 30 anos darem-lhe razão pela sua resiliência neste mundo, que no fundo é dar mais humanismo a quem sofre, ou a quem vai morrer dali a algum tempo. Raquel Gomes, conheço há pouco tempo, mas tem um projeto, vem de Leiria, tem um projeto fantástico da aplicação da música, de instrumentos musicais em cuidados paliativos, que nos vai contar um bocadinho da sua experiência. Eu sou gastroenterologista, diretor de serviço de gastroenterologia do Hospital de Santa Maria, professor da Faculdade de Medicina. O professor Reis Pina é das pessoas que eu conheço em Portugal que mais sabe do ponto de vista técnico, isto também tem muito técnico em cuidados paliativos, eu diria que é um paliativista puro, genuíno. Ana Crácio é uma das minhas colaboradoras mais simpáticas e mais eficientes, e nós, na gastroenterologia, na unidade técnica, onde se fazem muitas maldades às pessoas, se metem tubos, enfim, por todo o lado, com algum sofrimento. Temos um projeto que já está em vigor da utilização da música e do ambiente calmo quando se fazem exames, endoscopia ou colonoscopia. E por fim, também uma das nossas estrelas, a Cristiana Martins, que é uma das nossas melhores jornalistas e mais humanas, conheço muito o seu trabalho, de um grande órgão de comunicação social, que está bem para uma grande jornalista, que é o Expresso, e temos também uma honra muito grande. Eu diria que é uma catedrática do jornalismo e que vai moderar esta sessão. Entrava em cena, em primeiro lugar, a Gabriela Canavilhas. Muito obrigada, Dr. Rui Tato Marinho, um grande amigo meu, a quem eu devo muitíssimo. Ele sabe bem como e quanto. É um prazer estar aqui, não podia de maneira nenhuma não responder positivamente ao convite, apesar de eu estar numa situação de saúde que não há musicoterapia que me salve. Porque estou aqui na iminência de ser operada às vértebras das costas, vou de resto daqui para o hospital dentro de 40 minutos, mas não queria deixar de estar, até porque todas as matérias que envolvem a música e a capacidade que a música tem de contribuir para o bem-estar geral da sociedade, das pessoas, do indivíduo, são motivações suficientes para contarem comigo e com a minha participação. Também quero, como ponto prévio, dizer que eu não sou especialista em musicoterapia, de maneira nenhuma. Considero que é uma área científica paramédica que obriga e necessita de uma formação própria que eu não disponho. No entanto, entendo que a minha participação neste encontro pode ser interessante no sentido em que quero transmitir-vos algumas noções que eu tenho da música como linguagem e daquilo que eu acho que a música é importante na sua relação com o corpo e com o indivíduo. E também, já agora, há algumas preocupações que eu deixarei para o fim, de como a musicoterapia, que devem rodear a musicoterapia para que ela não seja desvirtuada daquilo que é, do meu ponto de vista, a importância deste instrumento. Portanto, o próprio doutor Tato Marinho perguntou-me ontem se eu ia usar eu preparei um textozinho para ser um bocadinho mais, enfim, cuidado, e ele perguntou-me se eu não queria pôr isto ou se eu iria pôr isto num PowerPoint, e eu resolvi, enfim, fazer algumas resumos em alguns quadros para talvez ficar mais resumido. Nós hoje vamos então falar de música e cuidados paliativos, e a ideia é a música como um instrumento ao serviço da saúde do corpo e da mente.
a música como um instrumento de apoio à solidão, como combate ao isolamento, como terapia contra a dor, contra a demência e contra a alienação da vida. Cinjo-me, portanto, ao quadro de cuidados paliativos e não outras áreas de intervenção, que são múltiplas, como podem imaginar, mas centremos nestas. Do meu ponto de vista, a música pode ser o desbloqueio na comunicação entre o cuidador e o doente, e entre o doente e os outros que o rodeiam. Para uma pessoa com um certo tipo de debilidades, a música, nesta formulação, a música pode apresentar-se em primeiro lugar como um esteio de apoio, onde o doente subconscientemente se ancora como proteção. Torna-se numa alternativa da atenção do doente, que lhe permite reorientar-se durante algum tempo para outro tipo de suporte e de enfoque daquilo que tem sido o enfoque primário na sua vida, que é na dor e na perda. Este outro tipo de solicitação física e emocional vai reorientar as suas preocupações mais primárias. A música, neste contexto, surge como um novo agente no espaço de comunicação e interação da sua vida. É, portanto, como um novo agente de espaço de comunicação que a música surge e que é, do meu ponto de vista, uma das mais importantes facetas da música. Um novo agente de comunicação. E assim, como novo agente de comunicação, a música apresenta-se numa dimensão importantíssima, como linguagem. É a linguagem que se expressa por sons, ritmos, alturas, silêncios, crescendos, diminuendos, timbres, harmonias. É nesta formação de uma estrutura semântica que conduz a significados semióticos, num quadro simbólico em que os ouvintes são parte ativa. E isto é importante porque, tal como em qualquer outro discurso, esse discurso musical só tem significado se for entendido enquanto tal, enquanto significado por quem escuta. Tal como acontece com a linguagem, o receptor tem que conhecer e reconhecer essa nova linguagem como uma simbologia válida. Ora bem, porquê é que eu acho que isto é importante? Porque nós estamos a solicitar ao ouvinte, ao doente, um esforço. E esse esforço é uma ação produtiva que aciona o raciocínio, as emoções, a sensibilidade, a lógica e a memória dos visados. E porquê é que isto é importante? Porque, do meu ponto de vista, a música não é uma linguagem universal. Ao contrário do que é comum dizer-se, que a música é uma linguagem universal. Não é. A música é uma linguagem que é apenas universal para quem a reconhece como uma simbologia válida. Quem nunca ouviu um determinado tipo de sonoridade e quem nunca ouviu um determinado tipo de semântica daquela linguagem não o reconhece como música e não o reconhece como uma mensagem. Portanto, numa musicoterapia, os efeitos dessa musicoterapia só são válidos quando são usados de acordo com códigos reconhecidos pelos destinatários e de acordo, obviamente, com objetivos pré-determinados. Ou seja, para ser usada como reações nos mesmos termos. E não esqueçamos que nós não estamos a inventar a roda, nem inventar nada que nunca tenha sido já reconhecido no passado. Ao longo da história da humanidade, as práticas de cura cruzam-se com a música em inúmeros relatos, uns mais simples, ligados a crendices populares, outros mais sofisticados, com suporte filosófico, mas a verdade é que a utilização da música como agente terapêutico é uma prática milenar, comum tanto às civilizações mais avançadas como às sociedades mais primitivas. Há registros do seu uso na Suméria, na Babilónia, no Egito, há ainda relatos da Bíblia que falam como a terapêutica musical foi importante para o tratamento do rei Saul. David tratou o rei Saul com a sua harpa para o libertar da depressão e dos ataques de raiva. A flauta era usada na Babilónia para tratar doentes com problemas de raiva psicológica, ou seja, de loucura. Na Suméria também os instrumentos de sopro tinham esse objetivo.
Também na mitologia grega, Apolo, para além de ser o deus da medicina, curiosamente era também o deus da música. Portanto, esta ligação da música com a medicina é algo que remete inclusivamente à mitologia grega. E ainda ligados à Grécia Antiga, há a teoria de Pitágoras, a teoria da harmonia das esferas, que é uma das teorias mais preciosas da antiga Grécia, em que a música era reconhecida como uma linguagem cósmica ligada às emoções humanas. No século VI a.C., Pitágoras criou esta teoria, a teoria da harmonia das esferas, que já devem ter ouvido falar na música das esferas, em que haveria, sob os intervalos musicais, tinham um rácio matemático que era equivalente a um rácio matemático atribuído a determinadas emoções humanas que estavam equiparadas a determinados intervalos musicais. E, portanto, havia esta relação matemática entre as emoções humanas e os intervalos musicais. E mais ainda, o movimento dos planetas, como sabemos, os gregos também tinham astrólogos e astrónomos muito importantes, o movimento dos planetas criava fricções, ou seja, reverberações, que davam origem à música das esferas, que, sendo imperceptível ao ouvido humano, atuava na alma e nas emoções dos humanos. Portanto, os movimentos dos planetas tinham ação direta na emoção das pessoas, o que está, de certa maneira, ligado também à astrologia. Portanto, e a doença mental, quando surgia, seria o resultado de uma desordem harmónica dentro da alma, e à música era reconhecido o poder de recuperar essa harmonia perdida. Como vemos, ao longo da história, a relação da cura através da música é objeto de inúmeros relatos. Há ainda o relato, que não é o relato, é a história mais simples de todas e mais comum, que são as canções de ninar. Porque é que as mães cantam uma canção de ninar ao seu bebê? É porque sabem que a canção de ninar tem um efeito direto na ação emotiva e física do seu bebê. E agora deixem-me contar-vos a história da tarantela italiana. A tarantela, que é uma dança viva, ritmada, quase hipnótica, porque tem um efeito frenético, repetitivo, rodopiante, hipnótica. É uma dança que tem origem numa forma de exorcizar o veneno da picada da tarântula, da aranha, que se perde na história, mas até ao século XX, a picada da tarântula era exorcizada com esta dança que ainda hoje se tem prática popular, que é a tarantela, que todos conhecemos. E essa tarantela nasceu precisamente deste hábito de exorcizar o veneno da tarântula. Portanto, como vemos, misturado com o crendice popular, está sempre uma relação entre as emoções, entre os fluidos humanos, entre a forma como as energias dos ritmos, das harmonias, se ligam diretamente ao corpo humano. Falamos, portanto, do efeito que a música pode ter no corpo e sobre as vantagens desse efeito poder ser usado como terapia. E isto liga-se ao equilíbrio entre o corpo e o espírito, que é o que norteia, ao fim e ao cabo, uma terapia que recorra a algo que estimule os sentidos e, por consequência, o espírito. E agora vamos falar, obviamente, do dualismo cartesiano, em que Descartes defendia que a mente e o corpo eram duas substâncias distintas, a mente imaterial e o corpo material, que interagiam apenas casualmente. Mas, já no século XX, a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, no século XX, vem-nos demonstrar que a apreensão dos sentidos se faz totalmente pelo corpo e não pela mente, e criou o conceito do embodied mind. Segundo Merleau-Ponty, o ser humano deve ser entendido como um fenómeno inteiramente corporal, ou seja, é um ser de expressividade, de palavra, de linguagem. Esta incorporação ou inscrição corporal do conhecimento. Nós somos movimento, somos gesto, somos expressividade. E este sentido da corporidade do Merleau-Ponty
abre todo um novo campo de concepção do indivíduo e obriga-nos a ultrapassar a ideia de que seríamos objetos, matéria, passivos. E assim se compreende como a apreensão sensível dos gestos, dos afetos, da linguagem poética, dos sons, das experiências sensoriais, fazem parte do todo da experiência corporal e refletem-se nela, numa dialética facilitada pelas sensações. Meus caros, nós somos corpo nas emoções e nos impulsos. Corpo e consciência são um só. Daí a importância, cada vez mais se reconhece, nos impulsos externos ao corpo que advêm dos sentidos. Agora, um pouco fora da minha praia, todos os meus colegas deste painel, que sabem muito mais do que eu destas coisas, sabem que estudos científicos comprovam que a música, desculpem, a música faz, como se diz, faz ativar a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer e da felicidade. Que a dopamina age sobre as nossas emoções, sobre a aprendizagem, sobre o humor, sobre a atenção. Parece evidente que a música é um aliado privilegiado da medicina. Quanto a música e cuidados paliativos, há diversos domínios específicos, como a amnésia, a afasia ou o autismo, em que a musicoterapia tem dado provas de eficácia terapêutica. Mas nos cuidados paliativos as vantagens são significativas. Há artigos científicos que defendem que ouvir música pode melhorar as frequências cardíacas e respiratórias e até a tensão arterial. Que a música atua sobre transtornos neurológicos, diminuindo a sensação de ansiedade e de isolamento. Que se mostra eficaz no tratamento de derrames cerebrais, porque desperta emoções e estimula interações sociais. Que por ativar tantas áreas do cérebro e de maneira tão intensa, demonstra ser uma terapêutica adequada para tratar sintomas de demência, Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Não sendo eu isto agora uma nota final, não sendo eu uma musicoterapeuta, a minha preocupação aqui foi sublinhar os fundamentos científicos do conceito terapêutico da música e tentar retirar qualquer valor à musicoterapia como terapia ocupacional, período lúdico num dia infeliz e solitário. A utilização deste instrumento que comunica com os doentes desta forma tão privilegiada deve ser reconhecida como um recurso tão válido e certificado como outras terapias disponíveis em diferentes áreas de especialização científica. E o mais engraçado é que o efeito da música não se faz sentir apenas nas pessoas. Foram feitos estudos sobre os efeitos da música em organismos vivos, além dos humanos. Alguns mostram, por exemplo, que certas peças de música, incluído o Danúbio Azul, ajudam as galinhas a pôr mais ovos, que a música também pode ajudar as vacas a produzir mais leite. Foram feitas experiências com Mozart, por exemplo. Houve ainda cientistas no Canadá e na antiga União Soviética que descobriram que o trigo cresce mais rápido quando exposto a certos elementos sonoros, e há ainda uma experiência muito engraçada feita com ratinhos. Puseram duas caixas com música a tocar lá dentro, duas caixas ligadas por um tubo, e puseram os ratinhos dentro de cada caixa. Numa caixa tocava-se Bach, noutra caixa tocava-se música rock, e então deram liberdade aos ratinhos para irem para a caixa que quisessem. E então todos os ratinhos, ou quase todos os ratinhos, aglomeraram-se na caixa onde se tocava Bach. Quando eles passavam pela caixa onde se tocava rock, fugiam para a caixa onde se tocava Bach. E, portanto, é tão interessante perceber que até os animais são sensíveis ao discurso, à sintaxe gramatical desta linguagem e fazem uma opção musical. Portanto, há de facto qualquer coisa nesta expressão que transmite mensagens e que ativa o corpo
a mente unidas numa só, nos seres vivos e que podem ser usadas a favor do corpo. Portanto, como notas finais, gostava só de dizer, e fazendo uma revisão da matéria, que a terapia com música é algo tão antigo como as primeiras civilizações humanas. Que a música oferece, por um lado, conforto, por outro lado, uma nova via de comunicação. Que a música atua no corpo e não apenas na mente ou nos sentidos. E que gostaria de alertar para o uso da musicoterapia como um processo lúdico ou de entretenimento passivo e não como uma via de intervenção científica, de cura ativa. É verdade que as bases musicais, quer no meio médico, quer sobretudo no meio dos doentes, obrigam um critério muito apertado das metodologias a utilizar, porque ao contrário do que é dito, a música, que eu há pouco quis salientar, não é uma linguagem universal. E para comunicar algo a um doente é preciso conhecer a história desse doente, conhecer o património musical adquirido desse doente, para que as suas memórias e a sua história sejam trazidas como instrumentos para agirem a favor da cura. Como em qualquer outra terapia, a personalização é muito importante, sem a qual uma musicoterapia permanecerá num patamar de distração e de entretenimento. É este ponto que não quero deixar aqui também de sublinhar. E deixo agora o espaço para outras intervenções que vou ter imenso gosto em ouvir. Muito obrigada. Obrigado pela sua intervenção, muito musical, muito colorida, digamos assim. E dava a palavra à doutora Cristiana Martins para orientar o debate. Boa tarde e muito obrigada pelo convite. As palavras do professor foram certamente exageradas pela simpatia. É um gosto para mim estar aqui. O tema dos cuidados paliativos, e a doutora Isabel Galriça Neto tem me acompanhado de alguma maneira nesse percurso, foi um tema que me disse muito desde o início e que eu tenho lidado com problemas que ela há 25 anos lida de maneira bastante mais intensa, ou seja, não é fácil colocar os cuidados paliativos na agenda mediática. É um tema que deveria ser um tema de adesão imediata por parte de todos nós, mas eu tenho enfrentado algumas dificuldades de torná-lo sexy, digamos assim, para requisitar espaço no Expresso e vejo isso em outros órgãos de comunicação, seja na televisão, seja na rádio. Acho que tem sido feito um percurso e isso tem se alterado gradualmente, mas bastante mais lento do que aquilo que a sociedade, imagino que teria vantagens se tivesse cada vez mais conhecimento. E de cada vez que nós abordamos o tema dos cuidados paliativos, é como se começássemos do início, é como se voltássemos atrás e tivéssemos que recuperar quase que todo um alfabeto inicial para voltar a justificar a razão de ser do tema, a validade de se abordar aquele tema nos média e, portanto, é curioso ver como uma questão que nos diz respeito a absolutamente todos é de difícil absorção e adesão por parte dos média. E nós estamos a viver, nesse momento, em Portugal, uma fase bastante interessante desse ponto de vista e que eu vivenciei mesmo como jornalista, que é muito mais fácil falarmos de eutanásia, falarmos dos métodos, dos exemplos, das práticas, do que falarmos dos cuidados paliativos. E, portanto, eu quero, em primeiro lugar, também a título de introdução, agradecer essa iniciativa que por si só trouxe aqui a possibilidade de discutirmos, dentro de um ângulo bastante particular, a questão dos paliativos. Dito isso, quero fazer uma segunda nota, que é a própria abordagem humanista que foi aqui trazida, ou seja, o ângulo que foi escolhido de introduzir aqui a música como nosso foco, a música nos cuidados paliativos,
também por si só diz muito. Sendo os cuidados paliativos e tendo de ser uma vertente muito técnica e que não pode ser considerada de maneira nenhuma uma terapia alternativa, não é isso, e eu acho que esse seria um dos pontos que depois no debate nós poderíamos abordar. Acho que é importante, por exemplo, a presença da doutora Isabel, do doutor Paulo Respina, para nos trazerem essa discussão. Eu acho aqui, como moderadora, que também é muito importante não esquecer o foco que foi escolhido, que foi esse foco humanista. E, portanto, eu, quando estive também aqui a pensar o que é que nós poderíamos trazer, fui buscar um vídeo recente que certamente muitos de vós já terão visto, porque teve um grande impacto quando foi divulgado, e que é um exemplo bastante concreto de alguns desses aspectos e momentos que a doutora Gabriela Canavilhas falou na sua apresentação, que acho que esse termo muito feliz, da ativação do corpo e da mente. Nós vamos ver num vídeo muito curtinho, o vídeo original até é um pouco maior, esse está editado, mas acho que a edição também é de alguma forma feliz, nos mostra como é possível, através da música, ir buscar o tal patrimônio musical que todos nós temos, cada um tem o seu, e através desse reconhecimento ativar o corpo e estabelecer uma comunicação através dessa linguagem que é a música. Portanto, acho que aqui a coerência da comunicação da doutora Gabriela Canavilhas acaba por ser muito útil nesse foco que nós temos. Portanto, João, eu pedia o favor, se nos pudesse passar o vídeo, eu agradecia nesse momento. Pronto, eu acho que é um exemplo que não precisa de muitas mais palavras, não é? Mostra no concreto como é que é essa questão da ativação que a música pode provocar do corpo, das reminiscências, das memórias, e uma pessoa que estava debilitada, não é? Consegue quase que nos iludir e que levantar voo como se realmente de um cisne se tratasse. E, portanto, eu penso que aqui teríamos muito a ganhar em ouvir, se calhar, nesse momento, a Raquel Gomes a falar da sua experiência, porque acho que nós também temos aqui uma sorte que se está a apresentar no concreto, que é dessa grande coerência de tudo que está a ser aqui falado, né? O projeto da Raquel, que também fala no colo, que nós estamos a falar de cuidados paliativos e, portanto, não sei, penso que talvez, Raquel, fosse oportuno agora contar a sua experiência a todos, o que parece.
ouve-se. Sai o sol e com ele uma nova ocasião de aprender uma outra forma de dar corda ao coração. Eu quero cantar contigo, deixa-me entrar no teu mundo, canta comigo. Deixa voar, deixa voar, deixa voar, agora deixa voar, deixa voar. Deixa voar, deixa voar, deixa voar, agora deixa voar, deixa voar. Olá, boa tarde, eu sou a Raquel. Olá. Olá a todos, olá, eu sou a Joana. E olá aos senhores e às senhoras, eu sou David, olá. Olá, deixa voar, deixa voar, deixa voar, e agora deixa voar, deixa voar. Deixa voar, deixa voar, deixa voar, e agora deixa voar, deixa voar. Olá, muito boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Dr. Rui. É muito bom, depois de ouvir a doutora Gabriela, a doutora Cristiana, fazer música é maravilhoso, não só para os outros, mas principalmente para nós. E nós estamos sedentos de cantar e de tocar, porque esta pandemia de facto põe-nos aqui uns travões, e então eu peço imensa desculpa, mas isto foi uma terapia para nós, para a nossa equipa também podermos fazer isto. Nós vimos da SAMP, a SAMP, acho que a doutora Gabriela já nos visitou aqui em tempos, é a Sociedade Artística Musical dos Pousos, isto fica muito pertinho de Leiria, aqui fica mesmo no hospital, onde está o hospital dos Pousos, é aqui nesta zona, onde nós também vivemos, comemos, dormimos, acordamos, é aqui nesta casa maravilhosa que tanto nos orgulha e tem inúmeros projetos de facto de âmbito social, e este é um projeto muito, muito precioso que se chama Aqui Contigo. O projeto Aqui Contigo acompanha pessoas em fim de vida e é um projeto que eu tenho como paixão. Eu sou coordenadora de projetos da SAMP e também deste projeto, mas
Aqui eu sou também uma artista porque adoro a música e estar com estas pessoas que se encontram nesta fase da vida. Tenho aqui ao meu lado o David, que é um músico, um exímio, por excelência. Para além de música, ele é artista, é ator e é um compositor. Quero fazer hoje. E neste projeto é realmente também alguém muito especial. E a Joana Pinto, que é musicoterapeuta, está aqui também com outro olhar, para além da própria Joana como pessoa e como música, também desta parte, deste olhar mais terapêutico e mais em contacto com as famílias, também neste projeto. Não sei se vocês querem falar, nós aqui na SAMP estamos envolvidos em muitos projetos, não só neste, mas nós achamos que a casa acha que é muito enriquecedor quando nós variamos por muitos projetos. Então temos aqui como base o projeto Berço das Artes, que é um projeto para bebés e famílias, e é aqui que nós bebemos toda a energia que depois levamos ou para a ópera na prisão, ou para o hospital, para a dor crónica, para a pediatria, para a psiquiatria e também para os cuidados paliativos. É bebendo aqui desta energia da música com bebés que depois nós levamos então para este público mais carenciado. O projeto Aqui Contigo nasce depois de um projeto que nós temos, que desenvolvemos desde 2003, que se chama Novas Primaveras. É um projeto que leva a música e as artes a lares de idosos e a centros de dia. E quando nós chegamos realmente aos lares, canalizávamos para as salas. Como a doutora Gabriela falava, a música, até que ponto é que animação, musicoterapia é animação, é terapia ocupacional. Era muito assim que nós trabalhávamos no início, era muito para a animação. E nós fomos percebendo, e também com a evolução da medicina, cada vez há mais pessoas acamadas. E nós fomos percebendo que havia muitas pessoas que não vinham para a sala e estavam nos quartos. E estavam nos quartos sozinhas. E então começámos a pedir para ir até aos quartos. No início não era bem visto esta nossa ida aos quartos, porque as pessoas já estavam para lá, já estavam mais para lá do que para cá, por isso o que é que nós íamos para lá fazer? As pessoas já nem ouviam, já nem reagiam. Isto era o que nós ouvíamos a toda a hora. Nós durante muitos anos insistimos e hoje felizmente o nosso projeto Novas Primaveras já é basicamente para acamados e para domicílios, também pessoas em domicílios. O que quer dizer que nós fomos ganhando aqui alguma experiência e percebendo que as pessoas que estavam nos quartos também tinham fases diferentes de vida e havia aqueles acamados que estavam que tinham estado internados e então estavam ali a recuperar 2 meses, 3 meses, havia aqueles acamados de uma vida inteira quase e havia aqueles acamados já terminais. E foi efetivamente quando estávamos num projeto que se chama Alegropediátrico no hospital com bebés que tinha acabado de nascer um bebê e com grandes problemas de saúde e o diretor de serviço perguntou-nos se nós não queríamos ir cantar para aquele bebê que tinha pouco tempo de vida. Eu e o David apanhámos assim um choque de facto, porque o que é isto? Os bebés não é suposto morrerem, os idosos acamados, agora bebés não. E foi assim um baque muito grande, ainda acompanhámos este bebê durante 4 meses, que não era suposto, à partida ele tinha mesmo dias de vida, e 4 meses ele esteve connosco. Não havia pai, não havia mãe, foi abandonado e as últimas horas de vida foi connosco. E isto fez pensar muito a esta equipa, se um bebê morre sozinho, como é que morrem todas as outras pessoas? E foi aqui que nasceu Aqui Contigo, foi com esta percepção que tínhamos que fazer alguma coisa pelas pessoas que se encontram nesta hora, que eu diria que é a hora mais especial da nossa vida. Uma vida inteira para chegar a este momento sozinhos não faz sentido. É assustador, não sabemos para onde vamos e não queremos estar sozinhos seguramente. E morrer num hospital, ainda que os nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fazem tudo o que podem
e nós sabemos que sim, mas não têm tempo para estar a dar a mão a estas pessoas, para dar um carinho e para cantar uma música, porque, como dizia a doutora Gabriela, a música realmente vai mesmo dentro das pessoas. A música é um link, é algo muito especial que nos consegue linkar às pessoas e penetra mais fundo na alma humana, como dizia já Platão. E então este é o projeto Aqui Contigo. Como é que nós o fazemos no dia-a-dia? O David pode partilhar um bocadinho para eu poder respirar. Tu respiraste, está sem máscara. Pois é. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir desde aqui? Okay. Boa. Eu sou o David Rami. Primeiro, eu vou pedir desculpas, porque eu falo metade em portunhol e a outra metade em espaguete. Então, vocês vão ter de tentar vão tentando perceber alguma coisa. Eu sou de Cuba e estou cá em Portugal desde o ano 2010. E cheguei a Sample no ano 2011, também a trabalhar com bebês. Logo foram aparecendo estes projetos nos quais eu sinto-me muito perto, muito perto destes projetos. Também pode ser pela condição terceiro-mundista que eu tenho. Como sabem, a América tem uma relação com a morte diferente, não? No México, na Guatemala, em Cuba, em muitos países da América do Sul, a relação entre a morte e a música continua muito próximo. Como de resto, já a doutora Gabriela tinha falado de há séculos e milênios, e até mais atrás, vamos até as cavernas, e aí teremos o primeiro concerto de homenagem a alguém que morreu, a alguma destas coisas que sempre estiveram muito ligadas. De resto, os japoneses continuam a fazer as suas cerimônias mortuárias, funerais, com música, com estes tambores gigantescos. México tem a festa absolutamente incrível do Dia dos Mortos, onde vão levar o comer e as músicas preferidas das pessoas falecidas da família. As pessoas vão até o cemitério no dia 1 de novembro à noite, a ficar lá até o dia 2, com música, bebidas e comidas. E de resto, eu também estive a ler um livro que há pouco fez a Sam, onde recolhe toda a sua história, que nos primeiros 50, 60 anos da história da SAMP, as pessoas que eram sócias da SAMP, de alguma forma, eram sócios com a esperança de que alguém tocasse no funeral deles, de que logo a banda filarmônica tocasse uma marcha fúnebre ou uma marcha grave e ter esse destaque. Ou seja, não estamos assim tão longe, em realidade, da relação da música e da morte. É claro que a morte tem se afastado muito das casas, tem ido a um contexto hospitalar muito forte nos últimos 40, 50 anos, que nos afastam um pouco as máquinas musicais das máquinas médicas. E é isso que se tem voltado a consolidar de alguma forma, não? Esta relação, que vamos aos poucos sentindo como mais normal e como devia ser. E o que é que nós fazemos, em essência? Obviamente, nós não trabalhamos só com a pessoa que está em fim de vida. Trabalhamos com os cuidadores, com os familiares, com os médicos, com todas as pessoas que estão à volta desta situação. E o que queremos é, de alguma forma, fazer parte disto e criar em conjunto para tirar as mágoas, as dores, aquelas coisas que ainda ficam pendentes, e tem muito a ver com a música dirigida a esta pessoa que já está em fim de vida, com aquilo que vocês chamam patrimônio. Nós também chamamos de alguma forma a identidade sonora do utente, do cliente, da pessoa que está, como quiserem chamar. Vamos à procura desta identidade sonora e vamos transformando a identidade sonora com outro tipo de instrumentos, com outro tipo de arranjos. Fazemos só vocal com os familiares, com cuidadores e médicos, e vamos fazendo de alguma forma este registro musical. E temos também muita música puramente som, ou seja, não é música
estruturado, nós trabalhamos muito com matéria sonora, sem ser uma afinação específica, uma melodia específica, uma coisa a vozes ou a vários instrumentos, sino trabalhar com o som, desde transformar o próprio som das máquinas que temos à volta, dentro de um contexto hospitalar, que façam parte da abordagem sonora que nós estamos a fazer no momento. Logo, queremos sempre ter, de alguma forma, esta identidade sonora da pessoa, a identidade sonora dos cuidadores e médicos, e também muita criação. Gostamos de fazer muito fora de portas, dentro de sessões que são um bocado puramente musicoterapia e outro bocado que é puramente criativo. O que é que vamos compor para esta pessoa? O que é que te falta por dizer ao teu pai que está lá? O que é que nos falta por saber? O que queres lembrar? O que é que queres que cantemos todas as semanas para que o teu pai saiba e se lembre? E logo que passa este momento, que a pessoa morre, que passa o funeral, temos um encontro 2, 3 semanas depois, onde vê-se aquilo que foi criado, fala-se muito, vemos se ainda há mais alguma coisa por criar, e gostamos sempre de fazer uma espécie de homenagem onde se cantam todas estas coisas que eram da identidade sonora e daquilo que foi criado para o utente. A grandes rasgos é isto. Trabalhamos mesmo em casa, que é em ambiente hospitalar, e é voltar a levar a coisa ao normal, ao que foi há 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, onde esta relação estava criada e ninguém tinha esta ideia que eu já perdi, graças a todos vocês médicos que estiverem lá naquelas janelinhas. Muito obrigado. Eu já percebi que isto de morreu tranquilo não existe. Coitadinho, olha, morreu a dormir. Foi para o outro lado, sem dar por ela, olha, apanhou a dormir. Epa, eu já percebi, graças a vocês, que faltaria mais. Se a gente acorda porque nós estamos a fazer xixi, faltaria mais do que num momento tão importante como morrer, a gente passasse para o outro lado sem dar por ela. E o que queremos é estar presentes e fazer pontes através da música, que é aquilo que nós sabemos e queremos. Muito obrigado. E porque sabemos que é muito importante a família também neste processo, então a família é muitas vezes acompanhada aqui pela Joana Pinto, ou presencialmente na sessão, no momento musical que temos com a pessoa, ou mesmo a posterior, num outro espaço, num outro lugar, não é, Joana? Sim. Também me conseguem ouvir bem? Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Antes de falar dos familiares, gostava só de referir aqui ainda, dando um bocadinho de continuidade ao que o David disse, porque acho que é importante. Nós temos alguns pilares que são fundamentais para nós e que acabam por ser um bocadinho transversais a todos os projetos que nós fazemos. O primeiro de todos, e acho que percebe-se bem porquê, é a relação. Para nós, o estar com o outro é a base de toda a nossa intervenção. E numa perspectiva de horizontalidade, ou seja, é óbvio que nós temos competências técnicas, mas isso tudo já está intrínseco em nós. Quando estamos ali, nós somos pessoas a lidar com pessoas, almas humanas a lidar com almas humanas, se assim quisermos dizer. E todos juntos, através desta interação corpóreo-sonoro-musical, transformamos-nos, todos. Porque é impossível nós não sairmos transformados de cada vivência que temos, então vivências tão significativas, não é? Outro dos grandes pilares da nossa intervenção, não totalmente, mas a maioria das vezes, é a não-verbalidade. Porque através da não-verbalidade nós criamos um espaço vincular, energético, em que, tal como a doutora Gabriela disse, se criam redes de canais alternativos de comunicação, que são importantíssimos, e conseguimos ver muitíssimas reações, às vezes em pessoas que já estão mesmo sem reações visíveis, fisicamente falando, através da pele, dos arrepios na pele, da coloração da pele, da transpiração, do batimento cardíaco, da respiração, do olhar. Às vezes há pessoas que já não falavam há semanas e que falam ou cantam. Ou seja, há muitos indicadores na não-verbalidade que nos permitem uma comunicação também diferenciada e muito benéfica nesta fase em que nós tentamos sempre,
olhar para a saúde e não para a doença, olhar para a vida e não para a morte. Precisamente, não é por nos queremos afastar da morte, não é isso, é para prepará-la sim, mas porque, no nosso entender, as pessoas até ao último suspiro, e eu atrevo-me a dizer, depois disso também, são válidas, únicas, insubstituíveis, ainda que possam já não ser produtivas, digamos assim, continuam a ter toda a dignidade, toda a individualidade e todo o nosso respeito, e a prova disso é que durante a intervenção nós continuamos a aprender com essas pessoas, continuamos a transformar-nos com a presença daquelas pessoas, e isso também acontece depois com os familiares, porque esse espaço vincular que se cria nesta não verbalidade, com as músicas, com as memórias da família, não é só do paciente, mas da família também, com as memórias culturais, não é? Porque isto do ISO, da identidade sonora, tem muitas camadas. Tem a camada gestáltica, que é da nossa gravidez, os sons todos que nós ouvimos, mas também tem a camada universal, não é? Que temos todos com os sons da natureza, ou cultural, que tem a ver com o sítio onde estamos inseridos, não é? E tudo isto também são pontes que se criam entre todos. E é muito interessante nós conseguirmos perceber que quando chegamos a um quarto, por exemplo, onde os familiares já estão, às vezes nós, perante a morte do outro ou perante a fragilidade do outro que amamos, também estamos mais em contacto connosco, porque nós espelhamos uns nos outros. E há como um silêncio que incomoda. Nós não sabemos bem o que dizer, não sabemos o que fazer, é difícil. E assim que a música começa e o som começa e esse espaço vinculado se começa a criar, nós começamos a observar nos corpos também dos familiares o relaxamento, gradualmente a aproximação da pessoa, o toque, um beijo, uma palavra, e tudo isto ajuda a que ainda haja relação, que haja vida, que haja contacto e, consequentemente, a pessoa que está com os cuidados paliativos se sinta mais acolhida, mais segura, mais feliz dentro deste processo, não é? Depois, posteriormente, quando a pessoa parte, há todo um trabalho de ajuda e de apoio no luto, que é feito também terapeuticamente, e pronto, e tudo o que o David também já falou. E pronto, este é o projeto aqui contigo, de uma forma resumida. Se houveres tempo, existe um vídeo de 2 minutos. Se não houver tempo, está tudo dito também. Não. Obrigada, Raquel, Davi, Joana, muitos parabéns pelo projeto, pelos comentários que foram sendo colocados aqui no nosso chat. Deu para perceber que a empatia que se cria, que foi outra palavra que ainda não surgiu aqui, mas que acho que está a perpassar toda a nossa conversa, existiu de imediato com a vossa participação. Eu queria só, pronto, tentar colocar aqui uma situação a todos os presentes. Nós somos muitos, somos 82, 84 pessoas, algumas entram e saem. Nós tínhamos pensado em estar aqui juntos até por volta das 8 da noite e ainda há muito para falar e para ouvir. E, portanto, se calhar eu pedia ao Dr. Ritato Marinho aqui alguma ajuda e falaria, se calhar, a Ana Cracium, a doutora Isabel e o Dr. Paulo Respina, fariam aqui agora as suas comunicações e depois, quando houvesse espaço, também as pessoas poderiam ir colocando perguntas no chat que eu posso ir recolhendo e depois tentaríamos responder conforme houvesse tempo. Pode ser, pessoas, se puderem... Então, pode ser. A Ana Crácio é uma das nossas colaboradoras, é uma jovem médica que está a fazer formação em gastroenterologia, portanto vai ser uma das nossas melhores especialistas, e nós temos um projeto também com a intervenção na medicina paliativa, já que muitos dos nossos doentes a quem fazemos exames é para paliar os sintomas que têm, pessoas, por exemplo, com cancro, do esófago, de outras áreas do corpo. São intervenções difíceis, algumas feitas com anestesia, mas temos um projeto de sedação, de ajuda à sedação com a música. Ana, queres contar alguma coisa do nosso projeto? Olá, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Sou a Ana, sou interno
do terceiro ano de gastroenterologia, do serviço do professor. Sim, eu queria só falar um bocadinho, talvez não é tão paliativo, mas acho também a importância daquilo que foi falado até agora, sobre a importância do alívio da dor e do foco da atenção, portanto, na música, num doente em que se está a expor no seu, que é uma altura, infelizmente, pronto, os exames endoscópicos é uma altura vulnerável também para o doente. E realmente nós na gastroenterologia, infelizmente a parte oncológica digestiva é muito prevalente e portanto o nosso trabalho consiste em um trabalho prospectivo em que vamos, portanto, para além da sedação pelo gastroenterologista, vamos também avaliar com a música, que neste caso não... Portanto, os estudos que até agora até há um maior benefício se for o próprio doente a escolher a sua música, porque tal como falamos até agora, a questão da linguagem, cada doente interpreta a música e o estilo de música de forma diferente, e se calhar para uma clássica é diferente para alguém, se calhar até prefere o rock. Os estudos mostram realmente que o importante é eles focarem-se, portanto, na libertação do prazer que têm com aquilo que ouvem. Mas no nosso caso vai ser, porque também em termos logísticos é mais complicado, vai ser mais principalmente também como foi falado na nossa sessão da Unidade de Técnicas de Gastro, vai ser a música clássica, principalmente o Mozart, em que, portanto, os doentes quando vão estar sedados, vamos ter sempre essa música de fundo e vamos realmente ver então em termos de dosagem de fármacos, em termos de questionários de satisfação que vamos avaliar prévia e pós o nosso projeto, como é que se eles repetiriam o exame da mesma forma. Portanto, eu acho que até agora a evidência científica mostra que é só vantagens e realmente queremos apostar muito na musicoterapia. Doutora Isabel, eu gostava de provocar aqui um bocadinho, antes de falar, gostava que a sua comunicação, que a sua participação aqui nos ajudasse a perceber até onde vocês, profissionais que lidam com os cuidados paliativos, conseguem utilizar ferramentas complementares como a musicoterapia, até que ponto há dificuldades no nosso Sistema Nacional de Saúde para o fazer, e que obstáculos são esses que ainda permanecem. Eu gostava que fosse um bocadinho aqui pelo caminho mais difícil a que já está habituada. Obrigada, Cristiana. Queria agradecer ao Rui Marinho esta iniciativa e o convite. Tenho pena que a Gabriela Canavilhas, que foi uma excelente colega no Parlamento e depois no Governo, e uma pessoa que eu admiro muitíssimo, ainda antes de ser ministra, pelo seu percurso na cultura. Agradecer à Cristiana por também ela, apesar de há menos tempo, não desistir destas causas difíceis, e agradecer a todos estarem a dar do vosso tempo generosamente. E não posso deixar de agradecer do fundo do coração à Joana, ao David e à Raquel por aquilo que vão continuando a fazer. Mas porque o tempo é pouco, eu não tinha nenhuma intervenção e não me vou esquecer daquilo que a Cristiana me perguntou, não vou fugir à pergunta, mas queria só dar 4 ou 5 notas, começando por dizer que eu não sou musicoterapeuta, eu sou médica com preparação e especialização na área dos cuidados paliativos e a minha ligação mais direta à musicoterapia começou por acontecer precisamente há 26 anos, quando pela primeira vez estive em Oxford, em Sobel House, que é a unidade de paliativos anexa a um grande hospital de Oxford, e alguém me disse que os doentes tinham musicoterapia. E, portanto, eu estou a dizer e vou repetir, isto foi há 26 anos. E, de facto, foi a primeira vez que me apercebi, e gostaria aqui de vincar, que realmente, não sendo musicoterapeuta, tenho que sublinhar que musicoterapia não é ouvir música. E, portanto, como muito bem a Joana, penso que há pouco disse, há princípios para... É uma intervenção, é uma terapia
que do meu ponto de vista é uma terapia complementar àquelas que do ponto de vista clássico, em termos de medicina, nós utilizamos, não é sequer uma terapia alternativa. Agora, vai para além de, lá está, de todo o poder que a música possa ter em qualquer de nós, mas eu queria chamar a atenção para isto. Não é musicoterapeuta quem toca música, é musicoterapeuta quem tem, obviamente, preparação para utilizar a música como instrumento terapêutico. Depois queria dizer outra nota. Como também muito bem foi dito, nos cuidados paliativos o enfoque não é na morte. O enfoque é em ajudar a viver até que as pessoas morram. Infelizmente há enorme desconhecimento, como a Cristiana disse, é frustrante, mas é ao mesmo tempo desafiante pensar que ao fim de 30 anos a trabalhar nesta área ainda se continua a querer não saber muito bem de que é que falamos quando falamos de cuidados paliativos. E realmente nós falamos de uma intervenção no sofrimento das pessoas que têm doenças graves e avançadas, independentemente do seu prognóstico. Portanto, elas não têm que estar para morrer e realmente é uma tristeza quando só podemos intervir nesse sofrimento dias antes das pessoas morrerem. E, portanto, estar em fim de vida é estar nos últimos meses de vida, não é estar nos últimos dias de vida, e realmente a musicoterapia tem um papel fundamental nestas situações de meses de vida, de anos de vida, e, portanto, não necessariamente neste enfoque de morrer. Que há muitas terapias do ponto de vista da arte, daria para outra, da arte, nas mais diferentes facetas, a serem utilizadas, e isso posso-vos dizer que, por exemplo, em Oxford existia um centro criativo, um centro de artes, onde a musicoterapia também estava incluída, mas estava a pintura e estavam outras áreas da arte. Acho que é muito importante ter esta noção de que, lá está, por um doente estar em fim de vida, e isto tem que ser clarificado por maioria de razão, porque os equívocos são imensos, com prejuízo para todos, mas por um doente estar em fim de vida não quer dizer que está a receber cuidados paliativos. Infelizmente, para a maioria dos portugueses, estar em fim de vida não é estar a receber cuidados paliativos. E isso sim é que é fraturante e é dramático, porque as pessoas podem estar a ser acompanhadas, mas não estão devidamente acompanhadas. Eu diria que seria mais ou menos a mesma coisa que alguém que precisa de um gastroenterologista estar a ser acompanhado por um otorrino. Sim, são ambos médicos, mas o nível de cuidados que se obtém não é o mesmo. Depois, uma quarta nota e depois vou para a quinta. Em relação ao que a Cristiana disse, eu gostava de saber, efetivamente, porque eu tenho conhecimento, neste momento, não há em Portugal nenhuma equipa certificada, e portanto eu estou a falar de recurso reconhecido de cuidados paliativos, com as devidas, digamos, os devidos quesitos que existem, identificada como equipa de paliativos, que tenha um musicoterapeuta contratado a trabalhar. E, portanto, nós estamos a falar, e eu vi isto depois, anos mais tarde, no Canadá, há 21 ou 22 anos, e voltei a ver mais recentemente. Portanto, nós estamos a falar de profissionais, e, portanto, eu volto a dizer, profissionais que estão contratados pelo Serviço Nacional de Saúde. Ora, se nós temos dificuldade em contratar psicólogos, se nós temos dificuldade em contratar nutricionistas, o que dizer relativamente aos musicoterapeutas? E a outros? Nós, na minha unidade, temos um projeto que agora está, obviamente, congelado, mas temos um projeto de terapeutas que fazem massagem aos doentes e aos familiares. E, portanto, é um projeto voluntário, não há contratação. E nós precisamos de abrir, e de que forma, quais são as dificuldades, é achar que isto, de facto, é uma brincadeira ou uma caridadezinha, é julgar que qualquer pessoa faz, e não é verdade,
Portanto, aquilo que eu vi fazer em Inglaterra é com profissionais qualificados e que têm que exibir a sua qualificação e demonstrar as suas competências. Não é ir lá tocar, não é ir lá massajar, não é ir lá fazer uma pintura. E eu não estou a tirar mérito a isto tudo que referi. Temos é que chamar, como se diz em Portugal, os bois pelos nomes. E, portanto, de facto, é preciso dizer que nós não temos espaço para, do ponto de vista de intervenção no sofrimento, e é esse objetivo que estamos a falar, com o objetivo de ajudar a viver até que a morte chegue, mas de ajudar a viver. E, portanto, nesta perspectiva do ajudar a viver, eu passo para a quinta e última nota, que é, de alguma forma, falar de questões que já emergiram nos testemunhos de quem me precedeu e, por exemplo, o mais fácil, entre aspas, talvez mais gráfico, é a questão da bailarina que vimos e que, obviamente, traz-me, digamos, à mente a ideia de que nós temos, como sociedade, mas em paliativos obrigatoriamente, olhar para a pessoa para além daquilo que ela está agora. A pessoa é, toda ela é ali à nossa frente. É a criança que foi, o adulto que foi, a artista que foi, a mãe que é, a esposa, a professora, o que seja. E, portanto, quando às vezes se olha para estas pessoas como os coitadinhos ou os que não valem nada, é muito bom conhecer a história de vida da pessoa e reviver com ela. Isto é uma ação terapêutica, do ponto de vista da promoção da dignidade, e, portanto, é muito importante que se tenha a noção que, por exemplo, a música pode contribuir, como pode contribuir, e já aqui foi falado pelos colegas de Leiria, da questão da construção de um legado, da construção do legado. E eu queria aqui, a propósito disto, peço desculpa que não falei antes, era dizer que eu vi pessoas sem qualquer formação musical comporem música, com um musicoterapeuta. E, portanto, aliás, do ponto de vista neurológico, isto era muito interessante, ir perceber, por exemplo, que pessoas afásicas, portanto, sem terem capacidade de falar, podem cantar, as áreas cerebrais são distintas, e, portanto, eu vi projetos com pessoas com sequelas da AVC. Sim, são doentes paliativas, mas não têm que estar a morrer, não é? E, portanto, esta questão de ver pessoas, eu não diria sem património musical, não é isso que eu estou a dizer, mas sem formação qualquer musical, construírem peças de música com a ajuda de um musicoterapeuta e manejando um instrumento. Lamento, não consigo explicar-vos melhor de que é que se tratava, mas é muito importante, realmente. Eu queria terminar com exemplos, não propriamente de musicoterapia, mas exemplos do papel da música naquilo que é a realidade que eu vivo. Como disse, a questão do legado, ou seja, alguma coisa que fica para os outros e até do ponto de vista coletivo, alguma coisa que me traz orgulho por continuar a ser pessoa. E naquilo que disseram, é muito interessante, a forma como nós olhamos o outro pode ou não devolver-lhe dignidade. A dignidade é um valor intrínseco, como também muito bem disseram, e não depende das circunstâncias. Mas a forma como eu olho e devolvo o olhar do outro aumenta ou não a minha sensação de dignidade. E quem me olha nos olhos e como igual a mim, contribui para que eu me sinta uma pessoa mais digna. Quem me olha nos olhos como um coitadinho, como já não vale nada, de facto, acentua essa sensação de perda e de quase indignidade. Então, exemplos. Um deles tinha que ver com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, no tempo em que a doutora Gabriela Canavilhas também estava ligada à Metropolitana. E a Metropolitana gravou com a Associação de Cuidados Paliativos, há muitos anos atrás, uma música composta pelos irmãos Feist. Nasceu de uma dor imensa da perda de um familiar deles, e há uma música que se constrói para homenagear os cuidados paliativos e para chamar a atenção dos cuidados paliativos. Depois, a questão
de levar doentes a concertos. Eu estou-me a lembrar de um jovem que foi há muitos anos ao Rock in Rio. Curioso, a SIC acompanhou e interessou-se. Deveriam pensar, lá está. As pessoas acham que os paliativos, neste caso era um jovem com um tumor cerebral, foi em cadeira de rodas, mas as pessoas achariam que estavam à espera de encontrar alguém numa cama. Não, este jovem morreu semanas depois, mas foi importantíssimo. Claro que para ele ir ao concerto era preciso que estivesse controlado sintomaticamente, que alguém soubesse o que fazer, e esteve no palco com o Santana, com o Rui Veloso, com o Sting, e isso foi edificante para ele. Ele está vivo, estava vivo na altura, para nós que gostámos dele e que vivemos com ele, continua vivo no nosso coração. A ida de coros e de músicos ao hospital. Dir-se-ia, alguns de vós conhecem um coro de gospel, o St. Dominic's Gospel Choir, e, portanto, dizer que um coro destes está numa unidade de paliativos pode ser um escândalo, não é? E, portanto, e ver doentes paliativos, volto a dizer, a acompanhar música gospel. Como do ponto de vista de alguma forma, coros que, por exemplo, na altura do Natal eu via isso muitíssimo em Inglaterra, aqui é muito menos tradição, mas de vários coros que vão aos hospitais, há o projeto de música nos hospitais, que aqui também existe, não sei se lhe posso chamar em rigor musicoterapia, e não posso esquecer, e com isto vou terminar, de uma situação que nunca esquecerei, e há pouco falou-se disso, de ouvir uma mãe cantar uma canção de embalar para o seu filho de 30 e poucos anos que estava a morrer com cancro do pulmão. E, portanto, a música está muitas vezes presente, a música é vida e, portanto, oxalá nós possamos trazer um musicoterapeuta a Portugal, fazer um seminário juntando pessoas interessadas, dos que efetivamente aqui já fazem algum trabalho e daqueles que lá fora fazem este trabalho. Há inclusivamente livros escritos. Eu lembro que mandei à Cristiana um artigo precisamente do musicoterapeuta que eu conheci em Oxford. Acho que, de facto, para ajudar as pessoas a viver, e não é necessário estar em sofrimento, eu não tenho dúvida que a música e que as pessoas têm um papel fundamental, com rigor, com preparação e sobretudo com esta questão de que estamos no mesmo barco, eu trato alguém que é igual a mim e que vale tanto ou mais do que eu. Obrigada. Desculpem se me estendi. Muito obrigada, doutora Isabel. Doutor Respina, eu queria lhe pedir, nós não podemos também ficar à parte dessa fase difícil que nós atravessamos, e, portanto, queria, de alguma forma, introduzir aqui se houve algum momento, se houve alguma oportunidade, ou se poderia ter havido e não se aproveitou, de que a música contrabalançasse o profundo isolamento que quer os doentes, quer os familiares, quer as equipas profissionais de saúde atravessaram durante esse último ano da pandemia. Ou seja, nós ficamos todos afastados, nós estamos aqui nesse momento reunidos virtualmente, mas afastados fisicamente, e eu queria tentar perceber se houve aqui alguma oportunidade que possa ter sido aproveitada, se pelo contrário as oportunidades existiram, mas foram perdidas, da música reequilibrar esse profundo isolamento que todos nós passamos durante o último ano. Boa noite, Cristiana. Obrigado pela pergunta e também obrigado pelas intervenções de todos os que participaram e de quem nos escuta. Eu penso que a música foi bastante usada durante este tempo de pandemia, não é? Todos se lembram das notícias das pessoas a cantar à janela, a tocar à janela, mas eu não posso dizer que isso seja musicoterapia, porque a musicoterapia é uma relação terapêutica, não é? Eu tenho todo um plano, tenho todo um desenho e depois vou colher frutos e vou mensurar o que aconteceu. Portanto, o que houve
foi uma música lúdica, as pessoas ocuparam o tempo cantando, e como quem canta seus males espanta, as pessoas que cantavam esqueciam a miséria que se calhar tinham em casa, a falta de trabalho, a falta de dinheiro, e no fundo era uma forma, de certa forma, de partilhar, sobretudo, zonas quentes da memória em relação ao passado, em relação a outros tempos mais gloriosos de um país que neste momento está devastado. Mas essa música à janela não é uma musicoterapia, é uma partilha. Quando falamos de musicoterapia, falamos mesmo de uma estratégia, de uma relação terapêutica, e há um plano que tem que ter desenhado e tem que ser, de certa forma, defendido pelo próprio utente. Por isso é que não é musicoterapia eu pôr música num serviço quando chego de manhã, e não é? Porque no fundo tem que haver um desejo do utente e tem que haver uma prescrutação do outro para eu no fundo desenhar um plano que sirva ao outro. E eu estou ao serviço do outro, e assim a minha nota e a minha música deve estar ao serviço do outro. Pode ser uma música ativa ou passiva, eu posso tocar e mensurar fisiologicamente o que aconteceu à tensão arterial, à frequência cardíaca, ao relaxamento do corpo, e de facto os estudos têm dito isso, que a musicoterapia, quando desenhada por alguém que é perito na área, depois de um grande conhecimento do utente, e não se pode fazer musicoterapia sem conhecimento do outro, estamos nas temáticas da Derrida, estamos na hospitalidade, eu acolho o outro e sirvo o outro, e no olhar do outro eu desenho o meu caminho, estamos outra vez em Levinas, tudo passa pelo propósito do outro, e não acolher o outro e dizer tenho isto para lhe oferecer, não é exatamente isso, é na descoberta do outro eu vou descobrindo-me e vou servindo o outro com uma música, com um tom, que de certa forma vai espoletar provavelmente memórias recônditas, aquela recuperação de experiências vividas, ou vai ativar outras. A doutora Gabriela falava muito da dopamina como ativador, nós até usamos mais a dopamina como inibidor. Nós muitas vezes em cuidados paliativos sabemos que parte do problema não pode ser erradicado. Os nossos doentes têm doenças incuráveis, não é? Mas até o seu último suspiro são pessoas vivas e nós construímos, ajudamos a reabilitar a sua nova identidade. As pessoas têm a tendência a dizer que as pessoas já não são o que eram, e nós dizemos as pessoas são, ponto final. E não estamos aqui a apelar ao que eram, porque nós estamos sempre numa comparação egocêntrica da pessoa que já não é para mim aquilo que foi, mas a pessoa continua a ser, e é devolver a pessoa ao verbo ser, e é uma nova forma de ser. Esta reconstrução da identidade pode ser, de certa forma, escurada pela música, se a pessoa assim quiser. Para isso, como eu dizia, há que rever o legado da pessoa e todo o seu património de vida construída para ver o que é que encaixa. E a função do musicoterapeuta é, num primeiro ato, ouvir o outro, conhecer o outro, ou escutar o corpo do outro e ir lançando, de certa forma, pontes entre quem cuida e quem está a ser cuidado. É outra vez uma relação terapêutica em que eu, no plano que desenho para o outro, eu também me melhoro, eu também me transformo. E é esta a pujança da medicina paliativa em que nós, de certa forma, somos pessoas que nos modificamos com a atitude do outro. Todos os estudos feitos com a musicoterapeuta, com a musicoterapia, todos têm, de certa forma, demonstrado algum benefício. O que é que falta? A medicina vive muito de medicina baseada na evidência. Eu tenho que documentar de forma cartesiana que houve um benefício. E não resulta dizer que o corpo ficou relaxado, que a mímica mudou. Eu tenho que quantificar as coisas. É isso que tem faltado na medicina baseada na evidência, estudos randomizados controlados, em que eu aplico num grupo a musicoterapia, depois tenho um grupo de controle em que não apliquei musicoterapia e continuo a fazer os tratamentos convencionais e verifico aquilo que modificou. E aquilo que tem faltado, mas tem aparecido nos últimos anos 2 ou 3 artigos publicados em revistas de elevado fator de impacto, que dizem que, de facto, a aplicação por um técnico, por um perito, não é por um terapeuta ocupacional que toca guitarra às segundas-feiras e, entretanto, nos outros dias toca outras coisas. Isto não é musicoterapia. A musicoterapia, no fundo, estamos a falar de uma ciência, não é? Que usa a arte, mas que está ao serviço dos outros, e estamos a falar de uma atitude clínica, terapêutica. E o que têm dito os estudos é que a aplicação correta, num tempo que tem que ser negociado com o utente, e por isso a negociação é constante, ou é de manhã, ou é à tarde, e quanto tempo agora e quanto tempo de manhã, eu estou ao serviço do outro, e não é dizer a musicoterapia agora é às 10 da manhã, porque é isto que eu tenho aqui na sua agenda para si. Isso não é musicoterapia, é ir ao encontro do outro nos
os seus tempos de higiene, os seus tempos de levante, em que eu acolho o outro e sirvo o outro. O que é que têm dito os estudos? Que a fadiga melhora, que a dor melhora, que a falta de ar melhora, que a ansiedade melhora, que a tristeza melhora, que há um relaxamento dos corpos espásticos e tensos, e há também aquilo que muito bem todos disseram até à data, um novo despertar para a comunicação. Pessoas que estiveram encerradas em si, e lá está também a maravilha do cuidado paliativo, da medicina paliativa, o outro abre-se ao mundo. Com esta nova identidade que tem, abre-se e começa de certa forma a comunicar de outra maneira. Tal como a bailarina, o corpo começa a procurar aquilo que já foi e continua de certa forma, aquilo que nós dizemos muitas vezes, a libertar-se das amarras e da sua própria doença, assumindo a sua própria dignidade e o seu ser majestático, que é no fundo o seu alter ego, aquilo que de certa forma ultrapassa toda a limitação. Vimos isso no Holocausto, em que as pessoas utilizavam a música também como forma de se recuperar. Ora, os estudos com a musicoterapia têm dito que naquelas pessoas que têm doenças graves, progressivas, avançadas, e algumas delas estão na última fase de vida, que a musicoterapia pode ser o tempo de descoberta e de que o outro veja um caminho para discutir necessidades espirituais, para, de certa forma, ver o que quer fazer com o resto da sua vida, onde é que quer ser cuidado, tomar decisões sobre o seu futuro, se quer ser enterrado, se quer ser cremado, ou seja, o outro, de certa forma, fica mais desperto para começar a falar de si próprio e da construção do mundo que ainda lhe falta. E por isso a musicoterapia em Portugal está, como se calhar a Cristiana tentava dizer na sua pergunta, não está bem verificada dentro do sistema, não é bem vista. É vista como uma minudência, é vista como algo alternativo, e aquilo que eu defendo na musicoterapia é algo que é complementar ao ato clínico e tem que ser mandatório, mas precisamos de educar a população portuguesa para tudo, para o que é a medicina paliativa, o que é a arte-terapia, o que é a musicoterapia. Por isso, se calhar, a Cristiana tem esse papel, como todos os jornalistas, de elucidar os outros e, de certa forma, de vender de forma cuidada este conceito. Portanto, está ao serviço do outro a musicoterapia, mas tem que ser feita por um perito. Aquilo que eu vejo nos mass media, aquilo que eu vejo na televisão não é musicoterapia, é a utilização comunitária em comunhão da música, do ato musical que desde tenra idade todos somos explotados para criar, de certa forma, sons, afetos, mas não é um ato de relação terapêutica. Por isso, para responder se eu poderia ter aproveitado, sim, mas não na relação terapêutica em que eu preciso de monitorizar tudo e, portanto, não posso fazê-lo assim de forma pública, porque senão não seria um ambiente privilegiado da relação terapêutica. Nós temos aqui uma pergunta no chat que vem justamente ao encontro disso. É a pergunta da Patrícia Júlio, que é o que pode ser feito para haver mais musicoterapeutas contratados nos hospitais em Portugal. Aqui eu acrescentaria, na sequência da comunicação do Dr. Respina, se é uma questão de evidência científica, de comprovação da utilidade, digamos assim, desse recurso, ou se é também fruto, como a doutora Isabel parece ter deixado aqui entrever, também uma questão não só de literacia dos cidadãos, mas dos próprios decisores políticos, governamentais, uma questão orçamental. Portanto, eu complementava a pergunta da Patrícia Júlio sobre o que pode ser feito para contratar mais musicoterapeutas, com essas questões. É orçamental ou é científico? Qual é o primeiro passo que tem que ser dado? Eu acho que, de certa forma, é misto, mas passa por um aspecto cultural e não é só dentro dos políticos ou na população geral, é também dentro da classe médica, dentro dos profissionais de saúde, este conhecimento sobre as terapias complementares, não alternativas, mas complementares. Durante algum tempo a medicina viveu muito do paternalismo e viveu muito pela cultura das diferentes doenças e da forma de atenuar as doenças. Portanto, a relação era mais com uma coisificação, com uma entidade, com um código clínico. Eu acho que no século XXI estamos cada vez mais a ter jovens médicos e médicos já com maturidade que se preocupam com seres humanos, que alguns têm doenças, outros não, mas o propósito é o ser humano. E quando eu desenho um plano para o ser humano é diferente de desenhar um plano para aquela doença.
porque não, os planos e os tratamentos, sejam farmacológicos ou não farmacológicos para as doenças, esses estão todos publicados e a maioria está testada, e eu posso fazer novos ensaios clínicos com novos fármacos dirigidos às doenças. Mas quando eu quero um país que, de certa forma, independentemente do tratamento das doenças, cuide de seres humanos maravilhosos, se calhar eu estarei mais desperto para estas novas formas de pensar a enfermagem, a psicologia, a terapia ocupacional, em que penso nestas formas complementares de exercer o ato médico. Portanto, culturalmente precisamos dessa mudança, e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa tem assistido a essa mudança de forma paulatina, com a introdução da medicina paliativa no corpo das disciplinas mandatórias. Portanto, começa por educar, se calhar, a comunidade científica, para depois educar os leigos sobre todas estas formas de pensar o todo, e as medicinas complementares trazem esta nova visão. Mas se me pergunta contratar um musicoterapeuta, a minha questão é mais longe, é para quê? Porque eu não posso pensar em contratar indivíduos de forma isolada, eu tenho que pensar na majoração de uma equipa. Se eu contrato um musicoterapeuta, ele tem que ser integrado numa equipa. E agora vamos pensar num grande hospital que quer contratar um musicoterapeuta. É para quê? É para estar ao serviço de um determinado serviço, de um determinado diretor, é para ser utilizado por todos, mas para aí eu precisava dar a cultura do que é um musicoterapeuta, porque senão outra vez estava a utilizar o musicoterapeuta para tocar guitarra para os velhinhos porque têm demência, não pode ser assim. Eu penso numa contratação dentro de uma equipa, eu vejo que um hospital que tem uma equipa de cuidados paliativos possa precisar de um musicoterapeuta, mas como recurso integrado numa equipa, porque eu só posso funcionar em equipa uma data de elementos desfasados de um propósito. No fundo, de certa forma, eu não sei exatamente como é que eu posso controlar o que essa pessoa anda a fazer. Por isso, educar primeiro, e os jornalistas têm aí um grande papel, a Faculdade de Medicina e os outros fora farão também o seu papel, mas é falar nesta vertente da musicoterapia como complemento. Eu não vejo a musicoterapia ser vendida, se quiser, e desculpe estar sempre a usar esta palavra vendida, ou ser comunicada, ser veiculada como alternativa a fazer um opioide, como alternativa a fazer uma cirurgia. Não é uma alternativa, é um complemento. Estamos a falar de atos terapêuticos, estamos a falar de medicina, de enfermagem, de psicologia, e seria um complemento. E por isso é isso que tem que ser, de certa forma, veiculado a um país inteiro, e quando isso for feito, se calhar as coisas modificam-se. Mas como dizia a doutora Isabel Garriça Neto e todos os restantes, eu preciso também caminhar antes de outros movimentos que têm acontecido no país, caminhar para a grande divulgação do que é a medicina paliativa, do que são os cuidados paliativos, e que são cuidados a par com os outros. Não são cuidados para quando já não há nada a fazer, não são cuidados de final de linha, são cuidados ativos de tratamento do século XXI. E precisamos de pôr os portugueses a marcar consultas de cuidados paliativos e a exigir a medicina paliativa no Sistema Nacional de Saúde, e não só para alguns e para poucos. Se calhar, quando as pessoas perceberem o que é a medicina paliativa e o que nós fazemos, e é de vida que nós fazemos, e de construção do outro, e de recuperação da identidade, se calhar vão entender que a medicina paliativa, mais do que tratar, e é aí a nossa dificuldade, se calhar, do conceito, porque nos falta um verbo que é o healing, que é reparação, regeneração, um contributo para que a pessoa, no fundo, parta para o mundo que há de vir, independentemente da sua crença, é essa construção para o mundo que há de vir, em que a pessoa, de certa forma, continuará a ser, como memória, esta construção, esta edificação do outro. Eu diria que só pode ser feita no âmbito da medicina paliativa, porque é a forma da medicina que está preparada para não fazer julgamentos com os seres humanos, não aplicar condutas morais, mas aceitar todas as doenças, e fazer com que o ser humano seja recuperado e à sua dignidade, independentemente de tudo o que estivesse a acontecer no seu corpo naquele momento. Precisamos então de crescer neste conhecimento que ainda é precário, diria eu. Cristiana, eu vou precisar de sair por causa de uma circunstância de doença de um familiar. Obrigada, doutora Isabel. Não, mas queria só dizer, queria agradecer e queria dizer uma coisa. De facto,
independentemente, e até isso eu ponho em causa, de nós podermos discutir a forma como temos comunicado, e quem me conhece sabe que eu me preocupo também como é que se comunica a questão dos cuidados paliativos, uma coisa eu tenho certa, nós temos que continuar a falar do assunto e, portanto, uns a falar para a sua classe profissional, para o seu grupo profissional, se calhar os mesmos ou alguns dos mesmos a falar nos mídia para a sociedade. Porque eu tenho uma visão, e que não é só minha, felizmente, mas que é a visão de que a sociedade saiba que aqui sim estamos a falar de um direito humano e estamos a falar de qualquer coisa que está consagrada na Constituição, que é o direito aos bons cuidados de saúde para ajudar a viver, isso sim. E, portanto, eu acho que pode muitas vezes parecer o quê? Andamos há tanto tempo a falar disto, já agora estando a falar de música, enquanto a voz não me doer, eu continuarei a falar disto e felizmente há mais gente que fala. Mas é de facto preciso fazer, e fica este meu último tributo à Cristiana, porque já o tentou várias vezes, mostrar por dentro. É muito difícil, e ela sabe o porquê de ser muito difícil, mas mostrar por dentro, porque as pessoas, muitas vezes eu ouço falar sobre a realidade da minha, a suposta realidade da minha unidade e de outras unidades, há pessoas que não fazem a mais pequena ideia do que é o nosso dia-a-dia e, portanto, e que o descrevem de uma forma muito distinta. E, portanto, isto é complicado, é um desafio, vamos persistir. Obrigada a todos e peço desculpa de ter que sair, está bom? Obrigada. Obrigada. Pronto, a nossa hora até já passou, mas eu queria fazer uma última pergunta à Raquel, ao Davi e à Joana. Pedia, pronto, algum poder de síntese, mas eu acho que é muito importante não acabar esse nosso encontro sem voltar a vocês, que lidam com isso no dia a dia, no concreto. E eu queria virar o foco, mesmo para vocês, ou seja, a vossa preocupação é acompanhar a pessoa que precisa do vosso trabalho. Mas eu queria saber o que isso provoca em vocês. Ou seja, o que a relação com essas pessoas vos acrescenta, vos traz. Eu queria que vocês nos partilhassem isso conosco. Isto se calhar provoca sensações diferentes a cada um de nós, ou não? Ou não? Mas ou neste projeto, ou em qualquer um dos projetos que nós desenvolvemos, o facto de nós sentirmos que estamos a ser uma mais-valia para a outra pessoa, que há alguma coisa a acontecer na outra pessoa de bom, ou de libertador, para nós é uma sensação eu não diria de paz, mas é um preenchimento tão grande que eu diria que às vezes eu questiono, a brincar até com os meus colegas, não sei se estou ali pelo outro ou por mim, porque é um bem tão grande que eu sinto ao estar a fazer isto, não é? Eu sinto-me tão preenchida e tão feliz por isto, que não dá para explicar, é difícil de explicar, mas é realmente um preenchimento muito grande. E isto só acontece porque de facto existe muito amor nisto que estamos a fazer. E por mais músico exímio que nós sejamos, eu posso ser uma virtuosa a tocar violino, e posso estar a tocar violino e criar algo de facto de transformador no outro, ou posso estar a tocar a mesma peça e estar a ser zero para a outra pessoa. Por isso isto vai muito para além daquilo e da música, quer dizer, é música, mas também é muito nós, é muito a nossa pessoa, e por isso é que também estava aqui a falar, não é qualquer um, ou seja, tem que se ter uma paixão muito grande por aquilo que se faz, e para sentir esta paixão eu acho que também é o bebemos tanto do outro e destes que estamos a fazer, que isto faz também transformar a nós.
que eu acho que também um bocadinho pelo nosso dia-a-dia e pela correria em que vivemos muitas vezes, nós sobrevivemos uns com os outros. E é incrível que como é que às vezes à beira da morte nós vivemos realmente com os outros, porque aí nós estamos presentes, com tempo, a olhar para o outro a olhar para nós, realmente importados com o que está a acontecer, com essa disponibilidade que nos é dada verdadeiramente. E eu ouso dizer que eu sinto que um dos grandes ganhos aí é a presença, é viver verdadeiramente com o outro. Naturalmente que temos toda a parte técnica e tudo isso, mas que já está implícita. Eu confesso que eu nesses momentos não penso nisso. Eu nesses momentos estou, claro que eu sei que há coisas que automaticamente eu já olho e já vivo que têm a ver com esse know-how, mas eu naquele momento vivo com aquela pessoa, nessa presença, que eu acho que é o que é verdadeiramente transformador. Sim. Bom, a mí también me afecta a posteriori, digamos. ¿Qué se pasa? Que nós não somos um projeto, nós não somos um projeto feito pela Joana, o David, e com uma ideia da Raquel Gomes. Nós pertencemos a uma sociedade artística musical dos Pousos que tem uma responsabilidade social desde o ano 1873, em que o fundador dessa casa viu que os trabalhadores dele, da quinta dele, precisavam e pediram instrumentos para descansar um bocadinho nos domingos e nos tempos de descanso. Ou seja, esta casa começa por uma responsabilidade social. Por outro lado, nós somos uns sortudos que todas as semanas vivemos uma vida inteira. Nós começamos com bebês de 3 semanas, aqui onde estão estes olhos, estas almofadas, estão bebês de 3 semanas que crescem até os 5, 6 anos, logo passam a ser crianças com deficiência ou não, logo vão parar a um hospital, a pediatria ou não, logo são de um bairro cigano, que é outro projeto que temos, onde intervimos, logo vão parar a prisão escola ou não, onde temos o ópera na prisão, e assim continuamos nos lares, na psiquiatria. Ou seja, o que é que a mim me acontece quando eu saio de uma sessão aqui, como ser social, tenho uma grande responsabilidade. O que é que acontece aqui? Por que os bebês de 3 semanas, onde eu chego no sábado de manhã, têm tudo à volta, têm todas as pessoas à sua volta, têm tudo o que precisam e o que não precisam também têm, e no fim da vida, num momento tão importante, onde tanto deste a sociedade, a tua família, e começa por aí os etcétera que quiseres, porque estamos neste estado. O que nos acontece como seres sociais neste percurso todo, que acabamos aqui? E qual é a nossa responsabilidade? Ok, como temos a possibilidade de ir de aqui para trás, ou de aqui para frente, é tentar, dia a dia, semana a semana, sessão a sessão, subsanar um bocadinho estas falhas que acontecem no ser humano, que vão parar sozinhos a um sítio destes, no fim da vida. Então, é isso que nos destrói e o que nos alegra todas as semanas, a possibilidade de arranjar o cordão. Eu queria aqui agradecer aos 4 testemunhos que nós tivemos, cada um muito distinto do outro, com características absolutamente diferentes. Queria agradecer, portanto, a doutora Respina, a doutora Canavilhas, que já partiu, a doutora Isabel, que também já saiu, e muito especialmente a Raquel, o Davi e a Joana, por esse fecho que nos deram, que faz aqui todo sentido ao vosso trabalho e ao nosso próprio encontro, essa questão da dádiva e do recebimento, não é? Do que nos preenche, em dar, e queria pedir só ao Dr. Rui Tato Marinho que encerrasse esse encontro, que pronto, nos anunciasse, se calhar, quando será o próximo, que fechasse aqui essa hora e meia, um bocadinho mais, que nós tivemos a falar desse assunto tão pouco falado ainda e tão importante. Muito obrigada pela participação de todos. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença. O objetivo é humanizar os cuidados de saúde. Nós médicos, e queremos formar a geração que vem a seguir a nós, não queremos que os médicos vejam as pessoas como órgãos ou como corpos inertes uns tempos antes de morrer. É importante darmos boa alimentação, cuidar do aspecto físico dos hospitais, dos centros de saúde,
proporcionar, por exemplo, cabeleireiros, como eu vi nos Estados Unidos, noutros países, num hospital, para as pessoas se cuidarem, o sorrir, o ser empático, e a música faz parte deste instrumento para tornar o ambiente mais calmo e mais tranquilo. Por exemplo, também os animais que foram companheiros durante uma vida de uma pessoa, na parte final da vida. Portanto, queremos humanizar, não ver as pessoas como corpos. É muito frequente nós vermos doentes internados nos hospitais, os meus colegas não sabem o nome, não sabem o que é que aquela pessoa foi durante 80 anos, portanto o objetivo fundamental é humanizar e formar as gerações mais novas. Nós vivemos uma fase terrível e única da nossa sociedade, foi uma catástrofe, como sabem, e assistir a dezenas, centenas ou milhares dos nossos pais, dos nossos avós, que formaram este país, viveram 80 anos e que tiveram uma morte trágica, desumana, sem visitas na parte final da vida e inclusivamente sem os familiares, sem os entes queridos no funeral. E queremos recuperar o humanismo e temos a certeza que vamos fazer melhor. Há muitas coisas a construir, o mundo não é perfeito, mas a música que está presente desde que nascemos, quando casamos, quando comemoramos vitórias no estádio de futebol, fazemos anos todos os anos e felizmente, e cantamos, colocamos a música em momentos festivos, faz parte indubitável da nossa vida. Muito obrigado a todos.